Bom dia a todos. Resolvi gravar essa videoaula relacionada aos conteúdos do Impulsiona. Nessa semana, a aula é mais voltada para a devolutiva das questões que vocês ficaram de fazer. Então, o conteúdo do Impulsiona era polígonos regulares, né, a soma dos ângulos internos de um polígono e número de diagonais. Então, não sei se vocês lembram, mas ficou uma listazinha de exercícios para casa e outra eu mandei no Google Docs, né? Naquele formuláriozinho no Google Classroom. Então eu vou fazer aqui a correção de item por item, né? Eu vou ler aqui a primeira questão para vocês. Carla desenhou um polígono regular de 8 lados. Qual é a soma dos ângulos internos do octógono regular? Então a pergunta é essa. Eu vou colocar aqui primeiro item. E nesse caso a forma, para resolver essa questão é S é igual a N menos 2, vezes 180, 180 graus. Nesse caso aqui, nós estamos querendo a soma dos ângulos, e como a gente está calculando aqui a soma dos ângulos internos de um octógono, a gente vai substituir aqui o N, pelo 8. Menos 2 vezes 180. Então, quando você fizer essa subtração aqui, vai ficar 6. E aí você vai multiplicar por 180, que vai dar igual a 1080 graus. Então, a soma dos ângulos internos desse polígono, do octógono, é 180 graus. No caso da nossa lista de questões aí, é o item A. E aí tem outra maneira também de se resolver essa mesma questão. Se você conseguir desenhar aqui um octógono, vou tentar desenhar aqui para vocês. Se você tentar desenhar aqui um octógono, vou fazer aqui do ladinho aqui. Então vamos imaginar que isso aqui é um octógono, E aí, esse octógono aqui, você vai apenas traçar aqui as diagonais que você conseguir, Se você pegar esse ponto aqui, esse vértice, traçar essa diagonal, ligando esse vértice a esse, e aí partindo do mesmo vértice para outro, até não dá mais para você ligar essas diagonais, certo? Pronto, eu peguei um vértice, liguei todas as diagonais possíveis, e aí agora eu vou só contar quantos triângulos se formou dentro dessa imagem. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Então se formou 6 triângulos. E aí, se você imaginar, cada triângulo desse tem a quantidade de 180 graus. Cada triângulo corresponde à soma dos ângulos internos, quem lembra? 180 graus. Então é só você multiplicar 6 vezes 180, e o resultado a gente já viu, dá 1080 graus. Novamente a resposta é o item A, ok? Agora a gente vai para a segunda questão. Eu vou fazer a leitura novamente da segunda questão aqui para vocês. Renata construiu todas as diagonais de um hexágono regular. O número de diagonais presentes no hexágono é... Aí tem as opções: 9 diagonais, B, 8 diagonais, C, 6 diagonais e D, 16 diagonais. Vou tentar desenhar aqui para vocês um hexágono, para a gente poder tentar
visualizar melhor a questão. Eu nem vou utilizar a régua dessa vez não. Vou tentar fazer aqui um hexágono. E aí você tenta visualizar aqui de uma forma mais fácil, né? Então se você pegar aqui o hexágono, como ele é um polígono que tem o número de lados, né, pequeno, então não tem muita coisa que você fazer não. Você consegue fazer isso numa boa. Olha só, se você ligar essa diagonal para cá, ó, né, ligar todas as diagonais possíveis, você vai conseguir fazer essas ligações, né? Então, se você pensar bem, deixa eu ver se está faltando mais alguma. Esse aqui, né? Pronto. Então, se você contar o número de diagonais, você vai ver que vai ter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 diagonais, né? Mas se você se deparar com um polígono de 25 lados, 40 lados, né? Então fica inviável você fazer essa contagem de diagonais dessa forma. E aí é só você fazer o seguinte, você vai ter que utilizar, né, a fórmula de calcular o número de diagonais, que é D igual a N vezes N menos 3, né, dividido para 2. Ou seja, o número de lados do polígono, né, multiplicado pelo número de lados menos 3, né, sobre 2. Ok? Então, como a gente sabe que é um hexágono, a gente sabe que ele tem 6 lados. Então, olha só, é 6 vezes 6 menos 3 dividido para 2. Então, olha só, 6 menos 3 dá 3, né? E aí você faz o seguinte, 6 menos 3 dá 3, repete o 6, né? E também repete o 2. 6 vezes 3 dá 18. 18 dividido para 2. Aí você vai encontrar aqui a resposta igual a 9 diagonais, também o item A. Ok? Bom, pessoal, aqui continuando com a terceira questão, vou fazer a leitura novamente. Né, da terceira questão aqui, também bem simples, uma questão fácil, não é tão difícil. Né? Aproveitei e desenhei aqui os dois hexágonos, né? Você perceber que tem dois hexágonos aqui ligados aqui por esse lado. Né? E aí nós temos aqui um ângulo beta e um ângulo alfa. E aí a gente vai tentar descobrir, né, qual é o valor desse outro ângulozinho aqui. A pergunta é o seguinte, Lucas desenhou uma figura formada por dois hexágonos. Veja o que ele desenhou. Nessa figura, a soma das medidas dos ângulos alfa e beta é. Na verdade, está pedindo para a gente descobrir qual é o valor de cada ângulo deste e somar os dois. Né? Na verdade, a pergunta é essa. E não como eu tinha dito aqui, certo? Então, a gente precisa descobrir quanto vale cada ângulo desse e somar os dois, né, para dar o resultado final, ok? Então é bem simples. Você sabe que aqui é um hexágono, é só você calcular a soma, né, dos ângulos internos dessa figura, né? Quem é que lembra como é que é a forma? S é igual a N menos 2 multiplicado por 180. Né? Então você pode fazer assim, utilizando a forma. Como é hexágono, né, você vai substituir aqui o número de lados por 6, menos 2 multiplicado por 180. 6 menos 2 dá 4, vezes 180 dá igual a 4 vezes 180 dá igual a 720 graus. Né? Então você acabou descobrindo que a soma dos ângulos internos de um hexágono é 720 graus. E aí está pedindo para você descobrir, né, também quanto é que vale cada um. Então é só você dividir 720 por 6, que é o número de lados.
né? Quando você fizer essa divisão, você vai encontrar aí o valor de 120 graus, né? Então, cada ângulo, né, vale 120 graus. Como está pedindo os dois, né, é só você somar 120 mais 120 e dá igual a 240 graus, né? Você descobriu que cada um vale 120, então 120 mais 120 dá 240. A resposta seria 240 graus, ok? Né? Então, nesse caso, a alternativa C. Lembrando, pessoal, se você não quiser utilizar essa forma, né, como é um polígono pequeno de poucos lados, né, de 6 lados apenas, você pode utilizar outra metodologia, né, que é você desenhar aqui o hexágono, no caso é um hexágono, né, e depois pegar um vértice e traçar aqui as diagonais, ó. Nesse caso, você vai pegar só esse vértice, só um vértice, e traçar o número de diagonais possíveis. E aí você percebe que ficou 1, 2, 3, 4 triângulos, né? Então 4 vezes 180 graus dá igual a 720. Então você consegue também descobrir dessa forma. E aí é só dividir por 6, né, que é o número de lados, que vai, aí nesse caso vai dar 120 graus, e aí como está pedindo os dois, soma, né, dá 240 graus. E tem C novamente aqui, né? Então você pode fazer de um jeito ou do outro. Aí você que escolhe. O item 4, né? A questão 4. Já desenhei aqui a imagem, ó. E aí vou fazer a leitura aqui da questão. A figura seguinte é composta por dois quadrados e um triângulo equilátero. O valor do ângulo alfa é, ou seja, está pedindo o valor desse ângulozinho aqui, certo? Essa questão ela é bem simples. Se você perceber, né, nós temos dois quadrados, né, e um triângulo equilátero, que na própria questão diz que é um triângulo equilátero. Então, se você analisar, cada ângulo, né, do triângulo equilátero vai valer quanto? 60 graus, né? Então, se cada ângulozinho desse vale 60 graus, você já encontrou aqui um dos ângulos, né? Um pedaço, vamos dizer assim, uma parte, 60 graus. E aí, você também sabe que o quadrado, né, tem 4 ângulos de 90 graus. Como aqui tem dois quadrados, né, um de um lado do outro, você sabe que aqui tem 60, aqui tem 90 e aqui tem 90. Somando os três ângulos, né, esses três ângulos aqui, você vai descobrir que 90 mais 90 dá 180, mais 60 dá 240, ok? Então, você acabou de descobrir que esses três ângulos, né, somados dá 240 graus. E aí você também sabe que se você adicionar mais esse ângulo alfa aqui, né, o valor seria igual a 360, porque forma uma circunferência, né? A medida de todos esses ângulos juntos forma uma circunferência. Uma circunferência tem 360 graus. E aí é só você fazer uma subtração. 360 menos 240, que é o valor desses três ângulos juntos, dá igual a 120 graus. Então você acaba descobrindo que o valor do alfa é 120 graus, ok? A quinta questão. A quinta questão, vocês já até tinham feito ela num simulado. Simulado não, numa prova. Naquela prova online que vocês fizeram, né, antes da paralisação. E aí ela fala o seguinte: o pentágono representado abaixo é regular. O valor do ângulo x é. Então você tem um pentágono, né, regular. E aí, na verdade, pede para que você descubra o valor de x, que é esse valor do ângulo aqui, ó, em destaque. Então você tem um pentágono e aí pede para que você descubra aqui o valor de x, certo? Nesse caso você vai apenas fazer uso daquela metodologia, né, que eu ensinei antes, né, para ser mais rápido. Você pode fazer ela. Se não, você pode utilizar aqui a soma dos ângulos internos para descobrir cada ângulozinho desse.
né? Que é n menos 2 vezes 180. Você pode utilizar essa forma. Se você não quiser, você vai utilizar essa metodologiazinha aqui, ó. Traça aqui as diagonais, né? Não dá mais para traçar, e aí você tem 1, 2, 3 triângulos. 3 vezes 180, né? 3 vezes 180 vai dar igual a 540 graus. 540 graus é a soma dos ângulos internos desse pentágono. Então, somando todos os ângulos aqui dá 540 graus, se você pegar esses 540 graus e dividir por 5, que é o número de lado desse pentágono, né, cada ângulo desse vai ficar com quantos graus, né? Então você vai descobrir que cada ângulozinho desse vai ficar com 108, né? 108 graus. Se você dividir aqui o 540 por 5, né, que é a quantidade de lados, você vai descobrir que cada um desses ângulos vai valer 108 graus. Se um ângulo desse vale 108 graus, consequentemente, né, se você pensar aqui, ó, aqui forma meia volta, e meia volta dá 180 graus. Quanto é que falta, né? Você tem 108 graus para chegar a 180? 72. Então a resposta aqui seria 72 graus, o valor de x. O item seria o item C. Vamos aqui para a sexta questão. A sexta questão é bem simples, né? Até porque a gente já fez questões que nos permitem encontrar a resposta com mais facilidade. Cristina desenhou 4 polígonos regulares e anotou dentro deles o valor da soma de seus ângulos internos. Então, os polígonos que Cristina desenhou foram um pentágono, um hexágono, um heptágono e um octógono, né? Então foram esses 4 polígonos que Cristina desenhou. A pergunta é, qual é a medida de cada ângulo interno do hexágono regular? Então, né, nem precisa a gente fazer de novo. É só desenhar aqui o hexágono. Nesse caso, você sabe que o hexágono tem 6 lados, né? Então, e que cada ângulo desse hexágono vai medir quanto, né? Se a soma de todos os ângulos dá 120 graus, é só você pegar 120 graus e dividir por 6. Quando você fizer essa divisão, você vai encontrar o valor de cada ângulo desse. O valor de cada ângulo seria quanto? 720 dividido para 6 seria exatamente 120 graus. O valor de cada ângulozinho desse aqui, ó. Então a resposta seria 120 graus. O item seria o item C. Então, uma questão bem simples, a gente já tinha feito, né? Para resumir aqui, eu fiz dessa maneira. Até porque lá na questão está pedindo um hexágono, né? A resposta já está quase, no caso seria meia, a resposta já tem 720, então é só você dividir por 6, né? E descobrir cada valor, né, angular desse, dá 120. A sétima questão, eu também já fiz aqui o desenho, né, da imagem. Nós temos um hexágono, um quadrado e um trapézio. Vou fazer aqui a leitura da questão. A logomarca de uma empresa é formada por um hexágono regular, um trapézio, retângulo e um quadrado, como mostra a figura abaixo. Quanto mede o ângulo alfa indicado nessa figura? Então a questão seria essa. Está pedindo aqui a medidazinha desse ângulo, né? Então você já sabe, né, que aqui é um hexágono e que cada ângulo, né, cada ângulozinho desse mede 120 graus, né? Você sabe que todos eles medem 720 graus, então cada um deles mede 120 graus, né? Você também sabe que esse ângulo aqui do quadrado mede 90 graus. E aí você precisa descobrir quanto que mede esse ângulo do trapézio para que você consiga fazer a somatória, né, de todos eles. E depois subtrair 360 graus
para você descobrir esse valor alfa aqui, ok? Então, é só você fazer isso, ó. Se você traçar aqui um segmento de reta, né, cortando ao meio o ângulo de 120, né, você vai entender que desse lado aqui fica 60 graus e desse aqui fica também 60 graus. Então perceba o seguinte, ó, se você tem duas retas paralelas, né, duas retas paralelas e cortadas por uma transversal, esse ângulozinho aqui, ó, formado aqui por esse vértice, ele fica com o mesmo valor desse daqui, certo? Então, se esse aqui, que era 120 graus, foi cortado ao meio, fica 60 para um lado e 60 para o outro. Então, você sabe que aqui é 60 graus, aqui também, consequentemente, vai ser 60. E aí você sabe que aqui é 120 graus, né? Porque é de 720 dividido para 6, né? 720 graus. Aqui também vai ser 720 graus. Né? Lembra, duas retas paralelas cortadas por uma transversal. Aqui fica 120 graus. Né? Então você tem 90 graus, você tem 120 graus e você tem mais 120 graus. Quanto é que falta para chegar a 360? Né? Somando aqui 120 mais 120 dá 240. E aí 240 mais 90, né? 240 mais 90 dá 330, né? Os três juntos. 330 para chegar a 360 falta 30 graus. Então o valor do alfa aqui é 30 graus e o item, né? O item seria o item A, ok? Lembrando, os três juntos dá 330, né? Mais 30 dá 360. Então, sendo assim, o valor do alfa vai ser, né, esses 30 graus. A oitava questão, uma questão bem simples, né? Até tem uma imagem nela. Tem uma imagem nela dessa forma. Vou tentar desenhar aqui para vocês. Um quadrilátero aqui. Na verdade, um trapézio, né? E aí tá perguntando o seguinte, ó. O número de diagonais da figura abaixo é... Bom, você pode fazer dessa maneira aqui, ó. Você pode traçar as diagonais, como é uma figura, um polígono que tem pouco lado. Você pode traçar as diagonais dela dessa forma, ó. Né? Que ficou meio embaçado aqui, mas dá para vocês entenderem. Então ficou, né, meio feio aqui, mas você sabe que são duas diagonais. Então uma figura de 4 lados, né, nos permite traçar duas diagonais. Se você não quiser fazer dessa forma, você pode fazer pela fórmula, né? Número de diagonais é igual a n, número de lados, vezes n, que é o número de lados novamente, menos 3, dividido para 2. Nesse caso, o número de diagonais é 4, o número de lados, né, da imagem, vezes 4 menos 3, dividido para 2. O número de diagonais é 4 menos 3, vai dar 1. Então, 4 vezes 1 é 4, dividido para 2 aqui vai ser 4 vezes 1, 4 dividido para 2 dá 2, né? Então, a resposta seria 2 diagonais, item B. A nona questão é uma questão bem simples, né? Você até já fez já algumas vezes. Está pedindo apenas para que você determine a soma dos ângulos internos de um hexágono. E aí você sabe que um hexágono, né, tem 6 lados, você pode utilizar a fórmula, né? S é igual a n menos 2 vezes 180, ou você pode utilizar aquela metodologiazinha lá do início, ó. Pega um vértice e traça todas as diagonais possíveis. Nesse caso aqui, você vai se deparar com 1, 2, 3, 4 triângulos, então fica 4 vezes 180 graus. Isso vai dar um valor de 720 graus. Então, o valor da soma dos ângulos internos desse hexágono é 720 graus, alternativa B.
E para finalizar aqui, né, nós temos a 10ª questão, uma questão bem simples também. Ela diz o seguinte: um triângulo pode ter os ângulos medindo. Aí tem a opção A, 70, 70, 70. Aí você já descarta, né, porque não é uma dos ângulos internos de um triângulo. A letra B, 75 mais 85 e 20 graus, né? Então, se você calcular aqui 75 graus mais 85 graus mais 20 graus, você vai saber que a soma vai dar 180 graus, né? Então, seria a resposta correta, né? Porque você sabe que um triângulo ele pode ter esses valores angulares aqui, 75 mais 85 mais 20. Se você somar 75 mais 85 mais 20, dá 180 graus, né? E aí é a única opção que tem esse valor igual a 180 graus. Então seria o item B, né? A soma dos ângulos internos aí de um triângulo, né? O item B. Ok? Então, pessoal, assim a gente finalizou, né, essa correção. Espero que vocês tenham tirado as dúvidas e se de tudo vocês ainda ficaram com alguma dúvida, se você não quiser rever o vídeo, você pode fazer a pergunta pelo WhatsApp, né? Ou então pelo mural do Google Classroom lá, né, que a gente está utilizando, ok?